corações e mentes, isso tem sido muito bom. Mais algum recado, Dani? É isso, chamar os amigos. Vou chamar primeiro aqui o meu amigo, vou começar. O meu amigo, eu chamo ele de meu amigo espiritual, né? Existem amigos que são amigos que cuidam não só da nossa saúde, da nossa amizade, mas também cuidam da nossa alma. Um amigo querido, companheiro de jornada, angolano. Cadê Tomás Camba? Tá por aí? Vem para cá, Tomás. Chega mais. Esse cara caminha comigo há muito tempo, é um angolano. Tem publicado livros de teor cristão para abençoar Angola, o seu país. Então, você é jovem, pula. Ou vem por aqui, tanto faz. Pulou. Tomás Camba. Bom, eu vou chamar a segunda pessoa, que eu tive o privilégio e a alegria de conhecer por um outro amigo, e eu conheci ela há pouco tempo. E uma coisa que eu posso falar dela, desde as conversas que a gente teve, que é uma pessoa muito meiga, é uma pessoa muito amável, mas é uma pessoa muito certeira e não negocia a verdade. Sabe aquela pessoa que te fala a verdade de verdade, mas ela é meiga? Você fala, queria falar com tanta clareza, mas com tanto amor e doçura. Então é a Rebeca que eu queria chamar para estar aqui com a gente também, para compor essa mesa. Eu quero chamar aqui a pessoa que esteve com a gente no primeiro encontro lá em Brasília, apaixonada pelo jovem urbano, que eu aprendi que não é tribo, né? É um jovem que vive na vida da cidade. Quero chamar a Aline, trabalha com a Steiger. Bem-vinda também. Tem trabalhado aí com um público de juventude urbana. Vai compor a mesa aqui com a gente, global também. E a última pessoa para compor essa mesa, lembrando que o tema dessa mesa é Alcançando os Povos, como ser e fazer discípulo. É uma pessoa que eu tenho aprendido com ele assim, que ele não tem pressa. Pense uma pessoa assim que sabe andar a segunda milha. Ele é devagar, não tem pressa, ele é muito paciente. É o Maicon. Então, Maicon, obrigado por aceitar e estar aqui com a gente. O Fernando vai estar intermediando essa mesa. O Fernando é um amigo também, faz parte do Lausanne Brasil e faz parte do SEM. Então é isso. Meu filho fala assim, pai, por que tudo é sigla? Porque eu trabalho no SEM, eu sei, né? Centro Evangélico de Missões. E quem não conhece o SEM, a gente está lá em Viçosa. Um desafio inicial. O Timothy Carriquet, alguns conhecem, um missiólogo, foi desafiado pelo Elben lá em César a começar um centro de treinamento de longa duração. E aí temos o SEM em Viçosa, assim como tantos outros centros de formação missionária. Formou muita gente, enviou muita gente. Temos lá, junto com a Interserve Brasil, uma agência missionária. Mas o SEM, como todas as outras escolas, precisam de oração, porque a gente está numa nova fase, né? Antioquia, as próprias juntas de missões, as organizações, é uma das palavras que eu trago, porque essa mesa fala de povos não alcançados. Mas aquilo que a gente falava de povos não alcançados, que alguém falava, né, eu não, na década de 70, muita coisa mudou. Então, que povos não alcançados são esses? Onde eles estão? Como é que a gente alcança esses não alcançados? Como é que a gente prepara as pessoas que aparecem num culto de jovens, no culto de missões, e a gente chama os desafios e diz assim, você tem um chamado missionário? E aí, se ele aparece e diz assim, eu tenho, o que você vai fazer comigo? Não sei muito bem, né? Então, que tipo de povo não alcançado é esse? Então, o relatório, ele é muito positivo porque ele apresenta o gráfico, de forma gráfica, muitos dados sobre esses povos não alcançados. E aí, se você está clicando lá no link do relatório, está indo para a página de introdução, a gente tem três partes lá, né? O status da grande comissão, é aquela parte das realidades, né? O que está em constante mudança. E a terceira parte do relatório, ele será ainda publicado daqui a alguns meses. Porque o objetivo do relatório é identificar o problema para depois atender a essa necessidade. Isso ainda está em construção. E quando a gente recebe os nossos
convidados aqui, brasileiros, angolano, mas falando da realidade do Brasil, a gente não está contrariando o conceito de povos não alcançados como tradicionalmente transcultural, transnacional, ou de povos que não têm a Bíblia na sua própria língua, mas a gente está fazendo a ponte, inclusive, de povos minoritários ou não alcançados na nossa realidade. Então seria transnacional, né? Transcultural nacional, mas tá cheio de gente pertinho da gente que não está sendo alcançado. Por isso que a gente compôs essa mesa com esses nossos amigos que vão falar cada um de uma realidade específica. Queria convidar a Aline para começar falando um pouquinho qual é o seu povo alcançado. Obrigada. Se apresenta brevemente. Olá, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, então, eu sou a Aline Davi. Eu tenho atuado como missionária desde 2011, junto à Missão Steiger. Tenho servido a Missão de Deus por meio da Missão Steiger desde 2011. E o que é a Steiger, né? O nosso trabalho? Quem é esse povo que a gente tem buscado alcançar? Quando a gente fala de povo não alcançado, normalmente a gente imagina uma galera que está distante ou que está no meio de algum lugar que é difícil de chegar, de difícil acesso, ou pessoas que nunca tiveram nenhum contato com a religião ou com a fé cristã. Normalmente a gente tende a classificar, né, essas pessoas como povos não alcançados. Mas existe uma realidade muito latente hoje no mundo. Nosso foco missionário dentro da Steiger é a cultura jovem global. E o que a Steiger entende como cultura jovem global? São jovens de 15 a 35 anos que nunca entrariam numa igreja ou raramente entrariam numa igreja e que não veem sentido numa religião institucionalizada como o cristianismo, por exemplo. Então, já que eles não vão vir, como que a gente precisa ir até eles? No lugar onde eles estão, no lugar onde eles se reúnem e nas expressões que fazem sentido para essa cultura. Então, hoje, é totalmente possível afirmar que essa cultura jovem, totalmente influenciada por um secularismo muito forte, um relativismo, um individualismo, que tem permeado todas as esferas sociais onde esse jovem está inserido, transformou ele num povo não alcançado. Porque hoje nós temos experiências de ir para a rua, conversar com determinados jovens que já ouviram falar de Jesus, mas não sabe quem é Jesus. É o cara que está pregado naquela cruz lá dos cristãos, tal, mas não faz ideia do que representa o cristianismo, o que Jesus fez. Então existe sim uma galera que não conhece, é um povo não alcançado. E esse é o foco do nosso trabalho, é alcançar esses 65 milhões de jovens brasileiros hoje que não se identificam como parte de nenhuma religião, ou agnósticos, ateus, muito bem divididos, né? E uma coisa maluca, assim, que tem sido uma experiência bem legal para a gente, é que eu tenho 46 anos, né? Então eu sou de uma época em que a gente era adolescente. Na nossa adolescência, o ateísmo era o ápice, assim, todo mundo era ateu. Mudou um pouco esse contexto, porque hoje existe uma busca por uma espiritualidade. Então, qual que é a novidade hoje? Apesar dessa secularização extrema da cultura, existe um anseio por alguma coisa que traga sentido. Então, eu componho a minha própria fé, de alguma maneira. Então, eu pego elementos de diversas religiões, matriz afro, eu pego elemento do budismo, tal, e eu construo a minha fé. E, de certa forma, isso é uma porta para nós, porque nos permite, né, falar da minha espiritualidade. E como a minha espiritualidade é uma pessoa e ela é viva, e ela é poderosa para convencer o homem do próprio pecado, então isso tem sido assim uma forma bem legal assim de a gente conseguir adentrar, né, esses pensamentos e essa cultura secularizada desses jovens. Então esse é o meu foco, assim, esse é o nosso foco como missão. Obrigado, Aline. Lembrando que todo mundo que está acompanhando a gente agora à tarde está recebendo também a tradução em Libras, todo mundo está acompanhando, e é também sobre esse assunto que a gente convidou a Rebeca para falar com a gente sobre esse
Qual é o seu povo alcançável? Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre os surdos, é algo que realmente me deixa muito feliz. Hoje, quando a gente fala de surdos, quando um pai e uma mãe recebem a notícia, logo após o bebê fazer o teste do pezinho, o médico chega e fala: olha, seu filho não escuta, vai ser muito difícil para ele estudar, vai ser muito difícil para ele arrumar trabalho. E é isso, o pai e a mãe vão embora com uma criança que exatamente não sabe o que fazer. Quando a gente fala de surdo, até para já deixar claro, né, porque o povo de Deus é um povo instruído e saber como falar. Então, não se diz surdo-mudo, se diz apenas surdo, porque muda é a pessoa que não tem cordas vocais. A maioria dos surdos, ou muitos surdos, não sabem falar, mas não são mudos. Então, uma coisa é, o surdo emite som, né? Então, é muito comum a pessoa... Então, não é mudo, emitir o som não é mudo. Então, é muito raro a gente encontrar uma pessoa muda. É mais comum encontrarmos pessoas mudas por trauma do que propriamente por não ter cordas vocais, tá? E quando a gente fala surdo, não é ofensivo. Por quê? Deficiência auditiva, muitas pessoas têm, inclusive alguns de nós. Assim como a gente vai perdendo a visão, a gente também vai perdendo a audição, né? Então, provavelmente, alguém aqui já conversou com alguma vovó que falou, hein? Então, todos esses eles têm deficiência auditiva, mas eles têm recursos auditivos. Então, coloca uma prótese, consegue ouvir, né? Enfim, aumenta o som, faz leitura labial, está ali usando e consegue ouvir, consegue distinguir os sons. Então, surdez leve, moderada, profunda. E aí, quando a gente fala de surdo, a gente está falando não só que ele tem uma deficiência, sim, na audição, ele é usuário de uma cultura própria, ele tem uma cultura própria e é usuário de uma língua gestual visual. E, na verdade, o surdo é a única pessoa com deficiência que é um estrangeiro dentro da própria pátria. E aí, para complicar, cada língua de sinais muda de um país para o outro. Então, cada país tem sua própria língua de sinais. Não é tudo igual, tá, gente? Não é tudo igual. Então, Brasil, Angola. Brasil tem sua língua de sinais, Angola tem sua língua de sinais, Portugal tem sua língua de sinais. Ai, não podia ser tudo igual? Podia, assim como todo mundo podia falar português, mas não fala. Então, isso também é algo que gera um pouco mais de dificuldade quando a gente fala sobre evangelismo. Entender o surdo é entender também que o surdo tem uma via de pensamento muito diferente da nossa. E eu queria agora propor um desafio para todos vocês, que vocês fechassem os olhos. Calma que eu não vou pedir para você abraçar o seu irmão e nem recitar versículo, mas talvez você vai se dar conta como você nunca deu sobre a forma que você pensa. Então vamos fazer o exercício que eu sempre gosto de fazer, que é todo mundo fechar os olhos. E agora você vai pensar o seguinte: quero beber água. Agora vocês podem abrir os olhos. Como a gente pensa? Como a gente pensa, Aline? A gente pensa ouvindo a nossa voz no nosso subconsciente. É como se fosse, se a gente fecha o olho, é tudo escuro, e a gente escuta a nossa voz. Nós temos memória auditiva. E o surdo que nasceu surdo? O surdo que perdeu a audição muito cedo? Ele tem uma via de pensamento diferente. O surdo tem memória visual. E isso muda a forma do surdo pensar, assim como muda a forma dele falar. Então, por exemplo, quero beber água. Aí o surdo vai imaginar água. Então, ele pode ter como referência uma torneira pingando, o filtro da casa dele, uma garrafa com, enfim, um adesivo azul. Água, quero. Então, em português, nós falamos sujeito, eu quero, sujeito, verbo, objeto. Em Libras, o objeto o verbo é sempre no final. Então, vou para a igreja, igreja, vou. Vou casar, casar, vou. É sempre a informação principal primeiro. Então, não quero, quero não. Igual o nordestino fala que é tão bonito, oxe, quero não. Então, muda totalmente a forma de pensar. E existe um porquê. Aí tem gente que fala, o surdo escreve igual índio. Não, não é que surdo escreve igual a índio. Por quê, gente? Português é uma língua e língua de sinais é outra língua. E tudo que é dito numa língua de forma verbal,
pode ser traduzido para a língua de sinais. Só que para isso a pessoa precisa dominar a língua de sinais. E eu estava compartilhando com o Tomás, né, com o Daniel também, com a Eliane hoje, na hora do almoço, que eu tive o privilégio de conviver, de conhecer surdos aos 13 anos. E aí eu fui lembrada quando me perguntaram quanto tempo de ministério, né? Meu Deus. Eu estou fazendo 30 anos de ministério agora, em junho. Eu faço aniversário semana que vem. Não é porque eu sou velha, tá, gente? É porque eu comecei muito nova. Comecei com 13 anos e agora vou fazer 43. E eu acho que na adolescência, quando aquele versículo diz, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E eu sou filha de imigrante, meu pai libanês, árabe, sempre muito bravo, falava que eu não podia namorar, não podia sair, não podia ir na casa das amigas, nunca participei de acampamento de escola, porque não podia dormir fora. E assim, como nós éramos já cristãos, né, graças a Deus evangélicos, eu fui me apegando cada vez mais para a igreja. E eu sou da época que tinha culto terça, quinta, sábado, domingo, todo mês tinha culto de missões, todo mês tinha estudo da palavra, culto de jovens, eu estava ali em tudo, em tudo. E um dia um grupo de surdos foi visitar. Cantaram, era de uma outra igreja, foram visitar a igreja, cantaram, e eu chorei muito naquele culto, porque adolescente eu estava brava, eu não lembro exatamente o motivo, porque eu estava tão zangada. Sabe quando você vai para a igreja contrariado? E aquilo me tocou muito, pensar que eles nunca tinham ouvido, estavam ali felizes louvando ao Senhor, ainda sem som, né? Louvando ao Senhor da forma deles. E quando acabou o culto, eu sempre muito desenvolta, fui, procurei, falei, ai, tudo bem, vocês cantaram lindo. Aí o surdo olhou assim, eu, lindo. Aí não conseguiu entender e eu gritei ainda mais alto. E é ridículo quando a gente faz isso, né? Porque o cara é surdo, surdo profundo. Então, ele não tem memória, resíduo auditivo. Ele não vai escutar o que você fala. E eu fui embora muito chateada. Eu falei, não, gente, eu preciso aprender essa língua. Como assim eu não consegui dar parabéns, dizer Deus abençoe, dizer que eu gostei? Eu me senti muito mal, porque aquilo me abençoou tanto. E aí eu falei, não, pois eu vou aprender essa língua. E eu tive o privilégio também de nascer numa família multicultural. Eu sou filha de imigrante, como eu falei. Meu pai saiu do Líbano quando ele tinha 22 anos, chegou no Brasil apenas com uma blusa de frio e uma Bíblia. Graças a Deus ele já era cristão ortodoxo. Depois conheceu minha mãe, enfim, estou aqui hoje. Estão casados até hoje, graças a Deus. E essa coisa da cultura foi algo que eu observei desde muito cedo. Então, eu fui criada, eu fui a primeira neta, a primeira filha por 4 anos, reinei soberanamente, né, a única, e meu pai é de uma família de 5 irmãos. E aí, claro, que eu cresci falando árabe, até os 4 anos que eu fui para a escola e tive que aprender o português, e foi aquele meu primeiro choque, as pessoas não falam árabe, comecei a gaguejar, minha mãe me levou para o psicólogo, o que a gente faz? Ela está gaguejando, aí não, deixa ela falar português, deixa ela escolher o que ela quer falar. Mas isso foi muito presente, porque eu via que as coisas na minha casa eram de um jeito e na casa, né, dos outros, dos amigos, ou na escola eram diferentes. Então, quando eu conheci o surdo e tive contato com a língua de sinais, eu me apaixonei pela causa. Porque eu falei, caramba, quando eu fui conhecendo as famílias, gente, sendo muito generosa, 99% das famílias dos surdos no Brasil não sabem a língua de sinais. E isso muda tanta coisa. A criança hoje no Brasil, ela perde os principais anos, porque criança é muito inteligente, é muito esperta, está pronta para aprender. Só que a família recebe esse diagnóstico, onde tem curso de Libras? O que eu faço? Meu Deus, meu surdo... E aí, o governo teve a brilhante ideia de falar sobre inclusão. Quando eu falo inclusão, gente, eu sou old school, tá? Vamos pensar agora nas pessoas com deficiência. Tá bom? Combinado? Inclusão de pessoas com deficiência. As outras inclusões não vão fazer parte da minha conversa hoje, só para a gente facilitar, porque, como eu disse, há 30 anos eu uso esse vocabulário e está difícil de mudar o inclusão hoje, né? Mas, quando a gente pensa no surdo, é muito complicado ter uma turma de 20 alunos ouvintes, um surdo, um cego e uma criança com síndrome de Down. Para quem olha de fora é lindo, nossa, que bonito, todos convivendo, só que o surdo está levando a pior. Porque a professora escreve na lousa, ela vira, ela fala, e coitada da professora, gente. Já foi difícil de fazer faculdade, ganha uma merreca, apanha de aluno, e como que ela vai saber Libras? Ou ainda, falar uma língua com a boca e pensar totalmente diferente com as mãos. Quem vai ser prejudicado no contexto? Claro que o surdo. Então, eles fecharam todas as escolas especiais no Brasil. Então, eu comecei com 13 anos, aos 15... Criança sempre foi uma coisa assim, que queimava no meu coração. Eu falei, puxa, será que se a gente ensinar as crianças surdas cedo, elas vão crescer de uma forma diferente?
Porque a questão sexual, por exemplo, para o surdo, era uma coisa muito promíscua. Por quê? Muitos deles foram abusados na infância, às vezes pela própria família, às vezes no banheiro de uma escola. Então, ele não tem aquele pudor com a sexualidade. A surda, quando vai ver, ela teve relação, às vezes, com várias pessoas da comunidade surda. E eu falava, meu Deus, como que a gente vai converter esse povo? Porque é difícil, né? Converter um adulto do zero, assim, já com tantos costumes. E ensine a criança no caminho que deve andar. E, gente, eu já trabalhava com surdo 2 anos. Quando eu fiz 15 anos, já não tinha mais cursos no Brasil para eu fazer. Eu tinha feito todos os cursos disponíveis. E eu falei, se eu sei trabalhar com surdo adulto, com criança, vou tirar de letra. E aí a gente ficou sabendo onde tinha as crianças surdas. Minha mãe foi buscando criança, e criança que também, às vezes, se você pede para a família levar, eles não levam. Então o surdo fica lá no cantinho da casa dele, coitado, sem entender mesmo o que está acontecendo. Eu lembro que nesse primeiro encontro a gente tinha 8 crianças na área da nossa casa. Meus pais moram numa casa lá em Marília, que tem um quintal assim na frente. E eu preparei a história de Adão e Eva, né, a criação, porque vou falar dos bichos, vou falar o que Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E aí, nos primeiros sinais que eu fiz, eu só vi a cara deles assim, ó, sem reação, olhando para mim. Aí um começou a rir, o outro começou a rir também. E quando eu fui ver, eles não sabiam a língua de sinais. Eu falei, Jesus, e agora, né? Não sabe sinais? Aí escrevi uma palavra, não sabe português? Por quê? Para você ensinar o português, você também precisa ter domínio da língua de sinais para que fique mais fácil de você ensinar, né? Ó, tal coisa fala assim, tal coisa fala assado. E aí foi assim, um banho de água fria. Comecei a fazer um teatro, cortei figuras, montei uma pasta, comecei pelas palavras concretas, pelas árvores, pela água, molhando a mãozinha, pelo sapato, pela casa. E às vezes, se o surdo não convive com a comunidade surda, ele cria a própria língua de sinais. Então, mamãe geralmente é a mulher do leite ou do peitão. O papai é o do bigode. E aí a tia, por exemplo, sei lá, é a que bate. E aí ele vai criando uma própria língua de sinais. Porque ele tem a necessidade de comunicação. Então, um bebezinho surdo, por exemplo, quando vai crescendo, uma criança ouvinte, as primeiras palavras são babá, mamã. E a criança surda são os apontamentos. Então, a criança surda já começa a apontar. E o surdo tem uma bagagem histórica muito triste, porque por anos eles apanhavam e eram proibidos de falar em sinais. Nas escolas europeias, por exemplo, tinham figuras de macaco. E quando algum surdo sinalizava, ele era comparado ao macaco, porque o macaco também tem essa habilidade de comunicação. Então, foram anos de prejuízo na questão de conhecimento, de defasagem de conhecimento. Então, às vezes, a gente via um surdo com 15 anos com o comportamento de alguém com 5, que não sabe perder, que não sabe brigar, que não sabe competir. Mas foi maravilhoso a primeira vez que eu consegui, depois de 2 meses, contar a história de Adão e Eva. Eu vou te pedir e aí eu tinha esse hábito. Já vou parar rapidinho. Não, vou te pedir para segurar esse, Tá. que aí eu volto para dar um suspenso também. Pro final? Como é que você... Bom, então tá bom? Gente, desculpa, eu me empolgo, né? Não. Isso é a paixão, Pode, né? pode. Isso é a missão, é a paixão. Se eu abrisse para cada um falar da sua missão, uau, né? Então, mas eu vou fazer uma pergunta e você volta nesse mesmo elo, tá bom? Beleza. Por quê? Porque a gente quer que a variedade dos desafios a gente consiga apresentar, mas a gente está fazendo essa conexão entre esse desafio que é cada missão, né? Daí eu quero convidar o Michael compartilhar um pouco qual é o seu povo, né? Seu povo alcançável. Estou chamando de povo alcançável, porque a Bíblia diz que o Evangelho é para todos. Se a gente não alcança todos, não é o Evangelho, somos nós. Então a gente precisa fazer como a Bíblia nos instrui, que é alcançar. E aí, qual é o seu povo, Michael? Sim, quando eu fiz a escola na missionária, eu queria ir à África. E já estava terminando a escola, era em prol de trabalhar lá. E o meu pastor pediu para que eu pudesse ficar e servir na parte norte, do Brasil. Daí eu conheci as comunidades indígenas, ribeirinhas, e tive uma experiência ali durante 4 anos. E depois eu fui para casei, pastorei uma igreja local e fiz uma viagem ao sertão do Brasil. Cheguei no sertão do Brasil, isso há mais ou menos 10 anos atrás, e entrei numa comunidade quilombola e me diziam que lá não tinha nenhuma igreja e nunca teve durante a história dela.
E eu lembro que debaixo de um pé de caju eu comecei a pregar, e eu falei sobre a conversão de Saulo, e depois de ter falado, eu olhei e percebi que a comunidade não entendia nada daquilo que eu estava ali falando. E então eu pedi perdão a eles e comecei a falar do princípio. Eu falei sobre a criação, eu falei sobre a queda, e depois eu discorri a história. Depois de 2 horas falando ali, eu dei uma Bíblia a um quilombola, e ele pegou a Bíblia e disse assim: doutor, da próxima vez que você aparecer aqui, pelo menos uma página dessa eu vou saber. E eu, depois disso, eu falei assim: puxa, eu pastorei uma comunidade com mais ou menos umas 1.500 pessoas, todo mundo querendo pegar e pregar e falar, e aqui existem aproximadamente mais de 2.000 comunidades assim, que não tem ninguém para poder pregar ali para eles. Daí, através de uma percepção e uma causa, eu dediquei a minha família e pegamos as nossas coisas, entrei num Gol Bolinha 1.0 e fui morar no Piauí, onde começamos uma jornada ali que durou 10 anos, um ciclo de, no caso, entregar mesmo a vida e dar a vida através do povo sertanejo, e ver muitas igrejas plantadas e projetos começando ali. E depois aí somando 20 anos caminhando, hoje eu estou treinando pessoas, estou morando em Bragança Paulista, treinando e capacitando pessoas para que eles possam fazer a mesma coisa. Obrigado. Tomás, qual é o seu povo, além de ser... Como é que você... Por que você está no Brasil e qual é o seu povo não alcançável? Boa, meu povo não alcançado talvez pode ser um pouco mais abstrato aqui em relação a todos, assim, porque ele envolve muito a literatura. Uma vez eu tive uma conversa com o Colin, da Fundação John Stott, que é da Langham, inclusive, saudoso John Stott, e aí estávamos conversando sobre a importância da literatura, e ele me mostrou que como era fundamental a igreja, de maneira geral, apostar no processo da literatura, na capacitação das pessoas, capacitação não só da liderança, mas capacitação da cristandade de maneira geral. E quando a gente fala sobre os povos não alcançados, existe essa mudança na configuração daquilo que nós entendíamos como povos não alcançados antigamente, aquilo que nós estamos entendendo como povos não alcançados hoje, e olhando para essa aproximação entre a igreja e a esfera da cultura de maneira geral, eu diria que esse também é um povo não alcançado, Então falta aqui uma aproximação entre a igreja e os desafios que a arena pública de maneira geral nos impõe. E aqui, olhando para isso, a literatura ela desempenha um papel extremamente importante nesse processo de capacitação da igreja, para que ela tenha a capacidade de dialogar com a arena pública, e aí a gente tem visto uma defasagem muito grande. Davi trouxe um dado aqui muito importante no primeiro momento sobre a literatura no Brasil. Nós temos 16% apenas da população adulta no Brasil que podemos considerar, de fato, como pessoas leitoras. E se a gente olhar para esse número dentro da igreja, é um número mais reduzido ainda. E é através dessa realidade que a gente tem perdido, essa luta que a gente tem falado bastante a respeito da nova geração de jovens, adolescentes, quando eles entram na escola, na universidade, e aí acabam se deparando com algumas crises de fé, e através dessa ausência de capacitação intelectual que a igreja, por muito tempo, tem deixado de fazer. Então, olhando para o nosso desafio, eu sou da área de literatura hoje, pastorei a juventude aqui nessa igreja também por um bom tempo. Então a gente tem esse desafio de aproximação da realidade da igreja. Nós, como cristãos evangélicos, principalmente, vivemos num casulo, e hoje falar sobre cristão evangélico, inclusive, existe esse distanciamento. É muito difícil você ser bem quisto, bem visto, ter portas abertas para estabelecer um diálogo com pessoas que estão nas esferas públicas de universidades. A questão política recentemente no Brasil, ela trouxe esse cisma de forma mais acirrada. Então nós precisamos de fato voltar para a ideia de capacitação da igreja, para que ela, de forma inteligente, através da sabedoria bíblica, ela capacite os seus, para que eles tenham a possibilidade de estabelecer diálogos mais propositivos para a transformação da realidade tal qual ela deve ser à luz das Escrituras.
E aí, dito isso, estabeleço aqui uma ponte muito importante também, a respeito da mudança de povos não alcançados, falando da minha realidade no continente africano, né? Por que eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu vim para o Brasil estudar, acabei ficando aqui, mas a relação, inclusive, entre Angola e Brasil, ela é muito antiga. Inclusive, segundo uma pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, cerca de 70% a 80% de negros no Brasil são descendentes diretos de angolanos escravizados, né? Então, assim, a relação entre Angola e Brasil ela é muito grande, ela é antiga, e aí, enfim, né, estamos aqui. Mas olhando para o Brasil, onde nós temos mais de 50% da população que se declara negra, né? E aí nós temos, inclusive, uma dificuldade também de representatividade e de diálogo, inclusive, no que diz respeito a uma reflexão que atenda, de fato, à necessidade dessa população que é mais de 50%. Então, existe essa necessidade de olharmos para a igreja, de estabelecer pontes, e a literatura ela é fundamental. Por que eu digo fundamental? Porque a parte dos livros que nós temos, por exemplo, no continente africano, falo continente africano de língua portuguesa, 90% eles são livros traduzidos dos Estados Unidos, nada contra, eu sou editor, compro o livro dos Estados Unidos e traduzo aqui para o Brasil, mas eles são traduções norte-americanas para a realidade do Brasil, que acaba indo para o continente africano. A tradução norte-americana para a realidade do Brasil, ela já tem um gap muito grande. E aí esse livro, quando ele chega para a realidade do continente africano, ele tem outro gap gigante, não faz sentido para aquela realidade. Então, assim, o que tem acontecido, por exemplo, no continente africano, existe uma celebração, e a gente precisa celebrar que hoje a África, ele é um dos continentes mais cristãos, inclusive, né? Mas tem um perigo aí muito grande, porque a nova geração em si de cristãos, a nova geração em si de africanos, ela tem olhado para o cristianismo com uma desconfiança muito grande, principalmente por causa da questão da colonização. E a falta de literatura que responde a essa demanda, que incentiva autores africanos, autores brasileiros, pretos e não só, mas que escrevam a partir da nossa realidade, a ponto de estabelecer uma ponte de diálogo entre a igreja e o lugar em que ela está inserida, então tem feito com que essa pregação do evangelho, ela se torna de fato cada vez mais superficial, ela não surte de fato efeitos, tanto na realidade do continente africano de língua portuguesa quanto aqui no Brasil. Isso a gente vê, nós somos um dos países mais cristãos do planeta, mas a realidade ela não é isso. A corrupção ela é latente, no continente africano a mesma coisa. O que está acontecendo? Então existe aqui uma falta de reflexão mais propositiva a partir do solo em que nós estamos fincados. E aí eu, da área de teologia e de literatura, então enxergo esse campo de literatura como um campo também não alcançado, de reflexão mesmo teológica, que nós precisamos fazer para que de fato a igreja ela se torne cada vez mais propositiva e que o evangelho de fato alcance os corações de pessoas que precisam ser alcançadas. Obrigado. Quando eu lembrei aqui de uma passagem bíblica, em Atos, no comecinho de Atos, quando foram distribuir a comida, e aí sempre faltava um grupo que ficava por último, às vezes não comia. E aí no outro dia de novo, no terceiro dia de novo, chamaram um grupo de pessoas lá e chegaram para os apóstolos e disseram: está acontecendo um problema aqui que a gente já sabe o que é. Está faltando comida para o nosso povo, principalmente os judeus da dispersão e das mulheres. E vocês têm que resolver esse problema. Então, um problema social, já presente na comunidade, que precisou ou chamou o evangelho para dar uma resposta. Então, a resposta dos apóstolos poderia ter sido, se fosse prático, somos 12, 3 vão cuidar da comida, 3 da liturgia, os outros continuam fazendo o que vão fazer. Não, mas a resposta bíblica e a resposta apostólica foi: se o problema está surgindo do meio do povo, nós vamos dar as diretrizes, então que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, de bom testemunho, de caráter, aprovadas, que tenham experiência, e vocês tragam esses nomes. E aí eles trouxeram esses nomes, essas pessoas foram instituídas ali formalmente os diáconos, né? E aí surgiram os diáconos de um problema social. A pergunta, essa foi uma resposta positiva do evangelho. E todas as vezes que se trabalha nas fronteiras,
seja na fronteira da literatura, na fronteira entre países, na fronteira dentro do próprio país, as diferenças culturais muito, muito gritantes de uma região para outra, os desafios, na fronteira com brasileiros, mas também sem o acesso nós somos aqui alfabetizados, né? Pela Rebeca, aprendemos bastante. Os jovens nas regiões urbanas, com acesso a uma série de coisas. Então, são fronteiras. Então, todas as vezes que trabalhamos nas fronteiras, nós precisamos ter uma postura de conhecer as duas partes, mas dar uma resposta bíblica. Porque senão a gente dá uma resposta só cultural, nesse sentido. Ou étnica, o que é ruim. A resposta bíblica do Novo Testamento para aquele problema foi dada. Qual a resposta bíblica para a igreja atuar hoje com os jovens nessa perspectiva global, Aline? Eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica. Será que a gente está pronto para lidar com uma cultura que confronta valores que são importantes para mim, coisas que talvez, por crescer dentro de um ambiente cristão, eu não esteja habilitado a lidar? Então, normalmente, a gente fecha essa porta. Uma das coisas que o Davi Lago falou hoje de manhã aqui, foi muito interessante, é essa questão da desconfiança do jovem hoje, com relação a tudo. E eu acredito que seja uma questão de formação dessa sociedade, dessas novas gerações, mas uma coisa que é muito latente é a desconfiança deles com relação à igreja. Isso que o Tomás falou é exatamente isso que a gente vive. Então é assim, se eu vou para a cultura, você é crente, automaticamente eu já sou alguém que odeia as pessoas que são homoafetivas, eu já sou alguém que odeia qualquer tipo de manifestação contrária à religião evangélica, e eles já me definem. Então, quando eu expresso a minha fé, eu já sou definida quem eu sou. Entende? Então, eu acho que às vezes... eu tenho certeza que o que está faltando é a gente entender esse novo contexto, né? E entender como que nós podemos aplicar a palavra, que é uma só e só tem uma interpretação, para os dias de hoje. Então, como que isso faz sentido para quem me ouve? Eu tenho que entender quais são os anseios, eu tenho que entender quais são os medos, quais são os ídolos que estão permeando essa cultura. Eu tenho que me relacionar com essa cultura de uma maneira que eu ame esses jovens. E que eu não vou lá como alguém que tem todas as respostas e a salvação para a vida deles. Quem salva eles é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, não sou eu. O meu papel é me colocar nessa brechinha aí e tentar, de alguma maneira, criar esse tipo de ponte. E esse tipo de ponte acontece com o quê? Quando eu paro de olhar para eles como uma representação do inferno, porque eles me confrontam com as escolhas de vida que eles têm, mas eu passo a compreendê-los como alguém que carece do amor de Jesus, alguém que carece do Espírito Santo. E aí eu me coloco nesse lugar de, eu não concordo, mas eu amo. E como Cristo deu vários exemplos disso, né? Cristo não era o cara que estava o tempo todo lá dentro da igreja, trancado, obrigando todo mundo a ficar dentro da igreja. Jesus era extremamente relacional, tanto que ele foi difamado, foi chamado de beberrão, foi falado várias coisas que são inverdades sobre ele. Mas por quê? O David Pierce, que é o fundador da Steiger, ele fala, se você ir atrás das ovelhas perdidas, possivelmente você vai ser confundido com uma. E você está disposto a pagar esse preço? Então, eu acho que a gente, como igreja, o que a gente precisa é estar aberto a compreender quais são os clamores dessa nova geração. De uma maneira contextualizada, para depois, de uma maneira contextualizada, encontrar pontos de contato e fazer essas pontes. Então, normalmente, vou finalizar rapidinho. Normalmente, o que a gente tende a fazer como cristão? Isso é uma experiência nossa que a gente vive nos nossos treinamentos. A gente fala muito. Então, a gente vai para a rua, a gente vai fazer uma ação de alcance. A gente vai fazer porque a gente nem tem usado mais o termo evangelismo, porque tem soado muito proselitista. Então, a gente tem evitado esse termo. Então, a gente tem falado sobre alcance da cultura jovem para Jesus e tal. Falar de Jesus de uma maneira clara. Quando a gente vai para a rua fazer esse tipo de ação, normalmente, a gente sempre fala, você está indo lá para ouvir. Ouça primeiro.
entenda o que aquela pessoa está vivendo, quais são as dores dela, o que ela está passando ali, quais são as questões que estão oprimindo ou que estão impedindo que ela veja em Jesus uma esperança para a vida dela. E aí depois você fala. Porque já teve casos de a pessoa chegar e começar a falar: não, porque Jesus, tal, e você vai para o inferno. E aí no final, o cara virar e falar: eu sou crente. Tipo, você perdeu o maior tempo da sua vida, porque você é incapaz de ouvir. Porque a gente vem com essa questão assim, né? A gente superior, salvadora. Então nós somos a resposta. E a gente não é. Você sabe que tem, dentro do relatório, surgiram 25 gaps, 25 lacunas que foram identificadas como áreas que precisam de atenção dentro da evangelização. E uma delas é a confiança da sociedade, a sociedade ter confiança na igreja. Então, uma dessas áreas que a igreja precisa dar atenção é ser confiável. Isso parte da gente. Isso é uma coisa muito legal, só para fazer um adendo sobre isso. A gente fez uma pesquisa o ano passado, o CV fez junto com o Instituto Barna, que é sobre essa geração autêntica. E isso é uma realidade no jovem de hoje, principalmente a geração Z. Não importa o que você acredita, se você for fiel ao que você diz que você é e que você acredita, você tem meu respeito e automaticamente você tem local de fala e eu vou te ouvir. Então, às vezes, o nosso discurso é de amor, mas a nossa expressão é de ódio. E aí não está casando, entende? Então, acho que isso é bem importante. Rebeca, agora eu queria ouvir, na tua experiência, a partir da tua experiência, que resposta é essa, né? Para as pessoas que estão acompanhando a gente, também em outras cidades, que resposta se dá? Porque você identificou os inúmeros problemas, né? Problemas do Estado, da família, problemas nas relações, cultural. Que resposta a gente pode dar efetiva, bíblica, para que as igrejas, para que as pessoas possam atentar que isso é uma necessidade e possam, de alguma forma, colaborar com a evangelização dos surdos no Brasil? É uma boa pergunta, são muitos desafios. E quando eu falei da dificuldade da língua, do português, é porque eu, Rebeca, vejo o ministério com surdos quase que como uma igreja dentro de uma igreja. Porque só interpretar os cultos não significa que a sua igreja tenha ministério com surdos. Então a gente precisa fazer, eu gosto muito do preceito, né, sobre a igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na proporção de suas diferenças, para que haja distribuição de justiça. Então, os surdos jovens também não precisa ter um movimento jovem. Tem o estudo bíblico dos ouvintes, não tem que ter estudo bíblico para os jovens? Não tem que ter sala especial para as crianças surdas também? Ou alguém preparado para receber essas crianças? E hoje eu estou especificamente falando sobre uma pessoa com a deficiência da surdez, no caso da audição. E quando a gente vai para o campo dos autistas, da pessoa com deficiência visual, do cego, do cadeirante, como as nossas igrejas estão se preparando para isso? Hoje, quando um arquiteto é contratado para fazer, de repente, o design de uma igreja, ou isso está sendo computado, onde o intérprete deve ficar, qual tipo de banheiro, qual a acessibilidade, é perto disso, é perto daquilo. Então, tem até um movimento dos surdos que eles brincam muito, que estão orando para Deus dar filhos surdos. Brincadeira, tá, gente? Uma parênteses aqui. Que Deus dê filhos surdos para os políticos e para os pastores, porque aí a nossa realidade vai mudar no Brasil. Então, quando a gente fala de campo de surdos, né, é quase que pensar realmente num povo de uma outra língua, porque são, de uma outra cultura, porque são, e são inúmeros desafios. Naquele momento, por exemplo, quando eu me deparei com aquele grupo de crianças, eu achei que eu tiraria de letra, mas eles não sabiam nem a língua de sinais, nem português. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para ainda entender. E como que se resolve isso? Com pessoas dispostas. Com pessoas dispostas. Só que também, infelizmente, para muitas denominações, eu não vou citar os nomes, mas tem denominações, por exemplo, que não aceitam grupos de surdos na igreja, porque eles pregam cura, eles vendem cura. Então, ter um grupo de surdos é uma vergonha. Por que Jesus não curou? Tem igrejas que não permitem que os surdos sentem no plenário. Eles têm que ir numa salinha lá de criança, ficar escondido, assistindo o culto pela televisão e uma intérprete fazendo. Por quê? Jesus cura, por que o surdo está ali? Então, é um assunto tão profundo que vai desde a teologia, né? E eu sou ainda estudante também de teologia, enfim, servos de Cristo,
E antes da pandemia, eu sou uma das professoras lá também, desse Ministério com Surdos. Então, a gente ensina não só a língua de sinais, mas a cultura, a implantação do Ministério, como deve se acontecer, da onde a gente começa, enfim. E aí, um dia lá apareceu, gente, 2 surdos no meio do curso, mas era curso para ouvintes. E eles procuraram até o Ziel Machado, a gente quer fazer teologia. Aí o Ziel veio para mim, eu falei, meu Deus, quantos intérpretes em São Paulo, por exemplo, estudaram teologia, de forma que tenham uma habilidade para interpretar, por exemplo, uma aula sobre Trindade, que dá um nó na nossa cabeça, que é estudante. Então, interpretar é fazer entender. A Eliane, que está interpretando ali, ela está pegando as ideias principais e vertendo de uma língua para outra. Então, por exemplo, para quem fala inglês, como que eu pergunto quantos anos você tem? How old are you? Então, quão velho você é? Aí não, aí o intérprete vai falar, how many years do you have? Porque ele quer sinalizar o português. E não pode. Aí quando a gente volta os olhos para a igreja hoje, tá? Para o cenário atual hoje, como está essa coisa de Libras, né? Nas igrejas no Brasil, como está o Ministério com Surdos, sendo muito generosa. Eu diria que 70%, melhor, vamos falar dos 30%. 30% dos intérpretes hoje que atuam nas igrejas sabem Libras. Cerca de 70% sinaliza o português. E aí eu venho aqui com um pedido de ajuda, porque às vezes minha cabeça buga. Se a gente não está alcançando um jovem que escuta, como a gente vai alcançar um jovem que nunca ouviu falar sobre Deus? Que a mãe nunca sentou para falar sobre a sexualidade, que no seu órgão genital ninguém pode mexer. A mãe nunca falou, filho, eu amo você. Nunca, ela não se deu o trabalho de aprender eu amo você. Quantas mães eu peguei com filho de 15, 20 anos? Ah, como fala eu amo você? Porque eu nunca falei para o Daniel e quero falar. Poxa vida, vontade de bater na mulher, né? Como que você não falou isso para o seu filho? Mas eu não entendo o que acontece, né? Então, o que a gente faz? Em 2017 fizemos uma viagem de escuta missionária para a Índia. E eu estava ali chorando copiosamente à beira do rio Ganges. E eu, Baruque, o que nós vamos fazer? Como que a gente fala no Brasil sobre isso? E aí o povo mergulhando naquela água, gente, um frio, cerca de 60 mil pessoas naquele ritual. Aí eu pensei, como que a gente vai evangelizar o surdo indiano se nem o ouvinte a gente está alcançando? Então a minha alma se angustia demais, porque quando eu adentro o mundo dos surdos, é um mundo muito triste. Não é só um mundo sem som, é um mundo sem comunicação. A vida do surdo é muito difícil. É bullying na escola porque ele não sabe falar. O governo é proibido hoje de reprovar crianças. Hoje um surdo pega um diploma, né, de 2º grau e não sabe o que significa supermercado. Porque eu escrevi diversas vezes na lousa e falei, o que é isso? Aí eles soletram S-U-P... não sei, estou quase lembrando, o que é isso, o que é isso? Aí eu faço só o sinal do carrinho. Ah, sei, supermercado, mas o português não sabe. E aí o governo reserva uma cota de emprego. Aí o surdo vai fazer o teste, não sabe português, não passa. Aí o surdo chega na igreja, o pastor fala, aí homens, me desculpem agora, não vou nem olhar quem tem barba, hein? Aí eles falam, e ainda o pastor tem bigode, barba, não dá nem para ler os lábios, que o bigode fica assim, o pastor sopra, faz assim. E aí, gente, é uma tristeza, o surdo nem os lábios conseguem ler. Quando não apaga a luz toda. E, nossa, né? Pois é, quando não apaga a luz, né? Então, é uma realidade muito... E eu falo que eu fico feliz em falar aqui, ao mesmo tempo é ruim para você, porque a partir de agora você não é mais inocente, você sabe sobre esse povo, que talvez estudou na mesma escola, trabalhe no seu mesmo emprego, e é uma vida muito dura. O surdo vai para o ponto de ônibus, alguém bate, chega no trabalho, as pessoas não sabem falar a língua dele, vai no poupa-tempo. Gente, o surdo está com dor de estômago, o surdo chega no hospital e não tem ninguém para atendê-lo que saiba a língua dele. A surda espancada pelo marido chega numa delegacia e não tem um policial ali naquela delegacia que saiba a língua de sinais. Agora, poxa vida, o surdo entra na igreja e eu acho a igreja uma coisa tão linda, gente. Agora pensando, né, na visão de Deus, o surdo clama por salvação.
Tudo que o surdo precisa é saber que Jesus o ama. E quando ele tem contato com essa verdade, vocês não têm ideia do que acontece. O surdo vai dormir e pede para Deus acordá-lo, porque ele não escuta o celular. E antigamente não tinha vibracol. E o surdo é despertado. Os surdos têm filhos, não escuta a criança chorar. E a criança cresce bilíngue. São coisas lindas que o Senhor faz, e o surdo é tomado pelo Senhor. Eles querem fazer seminário, eles querem ser pastores, eles querem evangelizar os outros surdos. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como verão se não há quem sinalize? E aí, sem contar as preferências sexuais, como que a gente alcança esse povo? Como a gente alcança o surdo? Está acontecendo muito agora suicídio. Como que a gente faz um projeto voltado para surdo, gente? Para surdo suicida? Né? Que quer assistir? Como que a gente faz? A gente não está alcançando o surdo tradicional, entre aspas. Então, é uma resposta que eu realmente penso que a gente precisa focar mais na eternidade e desejar mais a volta de Cristo. E como alguém que nasceu na igreja, a gente precisa lembrar disso, que está perto. E a cada segundo tem algum surdo morrendo no mundo. Hoje são cerca de 800 milhões de pessoas que têm algum problema de audição no mundo. Cerca de 1,5% da população. Para encerrar, prometo agora. O surdo também é a única pessoa com deficiência que é uma deficiência invisível. Ele passa por você e você não vê a deficiência dele. Ele não tem uma cadeira de rodas, ele não tem uma muleta, ele não tem um óculos, ele não tem uma diferença nos olhos. É uma pessoa que você olha e não tem nada que identifique que ele é surdo. Mas ele está cansado desse silêncio profundo, dessa escuridão profunda. Que o Senhor levante hoje entre nós também. Não só aqui, nesse plenário, mas quem está nos assistindo. Porque os surdos clamam por salvação. Obrigado por compartilhar, Rebeca. Obrigado. Obrigado mesmo. Dos 24 lacunas que eu falei, as 25 são lacunas que precisam da atenção da igreja. E por isso que o relatório identificou, e a ideia é que a terceira fase do relatório do Estácio da Grande Comissão se inicie, seja completa a terceira fase e se inicie um projeto Neemias, que é o próprio Movimento Lausanne vai identificar pessoas e organizações que podem dar atenção para essas 25 áreas para acelerar o cumprimento da Grande Comissão nessas áreas. Então, se antes a gente pensava plantação de igreja, pastoreio ou educação cristã para alcançar o mundo, e deu certo em alguns lugares, a gente tem 25 áreas, algumas delas interligadas, e eu vou citar aqui para vocês. População global em envelhecimento, a nova classe média, a próxima geração, islamismo, secularismo, povos menos alcançados, escrituras na era digital, formas da igreja na era digital, discipulado na era digital, evangelismo na era digital, inteligência artificial e transhumanismo, sexualidade e gênero, saúde holística, missão policêntrica, mobilização policêntrica de recursos, integridade e anticorrupção, espiritualidade integrada em missão, desenvolvendo líderes de caráter, pessoas em movimento, comunidades urbanas, comunidades digitais, etnicismo e racismo, cristianismo, política radical e liberdade religiosa, cuidado com a criação e com os vulneráveis, e confiança da sociedade e influência no cristianismo. Influência do cristianismo. São 25 áreas. Deus continua chamando pessoas com vários chamados, com várias posições, de vários lugares, para cumprir essa grande comissão. Quero ouvir ainda um pouco mais do Tomás e do Maico, como é que vocês estão conseguindo, cada um em sua área, também alcançar essas pessoas, ou quais são as respostas positivas, exemplos positivos de como vocês estão alcançando as pessoas, os povos que vocês se relacionam. Pode ser o Maico, depois o Tomás. Ok. Uma vez eu cheguei no sertão, bem no interior mesmo, e eu encontrei um jovem, e eu fui conversar com ele, e a percepção que eu tinha do sertão, morando aqui no Sudeste, era aquele homem que vestia aquela roupa de couro, né, o gibão, o cangaceiro. E quando eu fui conversar com ele, ele escutava a Anitta
e ele usava Nike. Então, às vezes, a percepção que a gente tem ainda é uma percepção sem a globalização, sem a própria internet, que hoje chega nos interiores de uma forma assim avassaladora, e hoje eles estão consumindo e estão mudando a cultura deles. Quer a gente queira, quer a gente não. Então, a maneira de chegar no sertanejo hoje não é mais a mesma maneira que chegávamos há 15 a 20 anos atrás. Então existe, dentro de tudo isso que você falou, é impossível eu conhecer, eu participar, eu falar, eu pregar o Evangelho, sem que eu tenha envolvimento, sem que eu vá morar lá entre eles. Eu amo as missões a curto prazo, eu acho isso fantástico, mas é interessante pensar a longo prazo. É viver entre eles, é morar ali com eles. O exemplo bíblico disso é o próprio Jesus Cristo. Ele inicia o ministério dele, talvez, num lugar onde muitos não iriam começar. Ele começa na Galileia dos gentios. Ele vai no submundo, ele vai aonde as pessoas não queriam encostar a mão. Então ele vai, ele vive entre eles. A nossa irmã lhe disse, ele foi chamado de beberrão, glutão, ele foi chamado amigos de pecadores. Então a nossa percepção, eu vendo aqui, com a Rebeca falando, ela tem paixão por isso, porque a percepção, ela tomou lugar do coração dela, em ver aonde o próprio Jesus, ele está olhando os surdos assim, com essa paixão, com esse amor. E a pergunta é: quem irá? Quem vai se manifestar? Quem vai viver entre eles? Talvez lógico a se pensar que existem necessidades, e a necessidade para todo lado, mas é necessário esvaziar-se de nós mesmos e de encontro ao outro, e de encontro ao necessitado, e de encontro aos preferidos de Jesus. Então, quando eu vejo o povo nesse sertanejo, e quando a gente começou o trabalho, foi justamente isso. Eu preciso ouvir, eu preciso aprender a cultura, ainda que seja no nosso país, mas é um dever de casa. São 6.000 comunidades sertanejas, sem nenhuma igreja, sem nenhum missionário entre eles. Talvez no bairro onde a gente mora hoje, tem mais de 10, tem mais de 100 igrejas. Enquanto existem comunidades que nunca na história teve uma igreja antes, não tem uma comunidade católica, não tem nada ali entre eles, eles não têm o privilégio de ceiar uma vez durante o mês. Na comunidade nossa hoje, a gente ceia em casas uma vez por semana. A gente ouve o Evangelho mais de 100, 200 vezes, mas tem 6.000 comunidades sertanejas que nunca ouviram falar do Evangelho do Reino de Deus. Eu sei que tem as necessidades no mundo todo, e quando eu estava lendo tudo isso que é proposto aqui, os relatórios, a gente tem visto que na China, que em diversos cantos e lugares existe necessidade, existe povos ali. Porém, nós temos também um dever de casa, a qual devemos olhar os segmentos menos alcançados aqui do Brasil, e ver de que maneira nós podemos deixar de ser local e enxergar de uma forma global, de ver que a missão não é somente feita em Jerusalém, mas também na Judéia e Samaria até os confins. E o Senhor tem nos chamado para essa responsabilidade, e o meu coração está feliz em ter participado desses 10 últimos anos, mas o dever ele continua, e o dever que eu tenho hoje é de contar, é de levar essa paixão em ver todo o sertão rendido aos pés do Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, é necessário despertar os vocacionados, treinar os vocacionados, e saber que lá no sertão existem surdos, e a maioria daqueles que vão ao campo missionário, eles não sabem comunicar, a verdade é essa. Agora eu estava lá durante o Nelvocari, uma irmã falou assim: aonde eu encontro uma escola missionária? E ela era surda, eu não soube falar para ela. Talvez tenha, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Então é necessário aquilo que traz a percepção. É bem provável que é uma causa que vale a pena viver ou morrer por ela. Obrigado. Tomás.
Bom, eu acredito que uma das maneiras que a gente tem de resolver isso é estabelecendo pontes, né? Pontes intencionais. Eu acho que é tudo o que nós falamos aqui, por exemplo, a questão da literatura, como é que a gente faz esse processo de olhar para esses povos não alcançados, estabelecer essa proximidade entre a igreja e a arena pública, estabelecendo pontes intencionais, sem perder a essência daquilo que é a palavra. Quando eu era adolescente, lá em Angola a gente usava um folheto das 4 leis espirituais, e aí não sei se vocês se lembram, mas tinha inclusive um desenho de uma cruz, né? Tinha uma separação, e a cruz é que ligava, na verdade, o ser humano que está em seu delito de pecado para a eternidade. Então eu acho que está na hora da igreja voltar para esse movimento e olhar para a cruz como esse elemento que estabelece a ponte entre a igreja e a realidade da sociedade em que nós estamos vivendo, para que de fato a igreja seja essa resposta dos dilemas, né, público que nós estamos vivendo, sendo de fato intencionais. Um exemplo, como é que eu me envolvo de maneira intencional? Como é que eu sou resposta para uma pessoa preta que olha para o cristianismo, por exemplo, com desconfiança por causa do passado da escravidão? Eu, africano, conversando com ela de maneira intencional, sem perder a minha essência, mas mostrando, trazendo inclusive literatura histórica embasada cientificamente, que, na verdade, antes do cristianismo migrar para a Europa, ele esteve presente no continente africano. E foram os pensadores africanos responsáveis pelo processo de sistematização das doutrinas cristãs, tal qual nós conhecemos elas hoje. Mas nós não falamos sobre isso no seminário. Quando a gente fala sobre a história da igreja, a gente dá um pulo bem grande até a Reforma Protestante, só que nos esquecemos dos primeiros séculos da igreja, com Agostinho, Tertuliano, Cipriano e outras pessoas que foram importantes para estabelecer aquilo que nós chamamos como cristianismo. Quando a gente faz esse apagamento intencional, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos potencializando a nova geração a olhar para o cristianismo como fruto, aliás, como uma religião que simplesmente propaga a opressão do seu próximo. Então é necessário a gente fazer esse tipo de resgate, Então, olhar para isso de maneira intencional, estabelecer pontes, né? E pegarmos naquilo que nós temos daquilo que nós chamamos na teologia de graça comum. A humanidade foi criada por Deus, né? Então, assim, tudo na verdade foi criado pelo Eterno. E mesmo que a humanidade ela jaz no pecado, mas existem pontos importantes de convergência que nós podemos utilizar e através desses pontos de convergência estabelecer diálogos evangelísticos, não de maneira proselitista, mas mostrando de fato a respeito de como a igreja pode ser esse canal de trazer resposta à luz do evangelho. Um dos elementos, por exemplo, que a gente faz bastante na Quitanda é publicando literatura que respondam às demandas reais da igreja. Publicando literatura sobre racismo, sobre autismo, sobre homoafetividade, sobre questão de depressão, que agora, graças a Deus, algumas das nossas igrejas começaram a entender que isso não é questão de demônio, que crente também pode ser, sim, depressivo, questões de TDAH, questões de neurodivergentes, né? Então existe essa necessidade de trazermos literatura que responda a essa demanda. E quando as pessoas lá fora começarem a perceber que nós estamos publicando e falando sobre esses assuntos, elas vão nos ouvir. Sabe, nós vamos estabelecer ponte. Um dos exemplos aqui para finalizar, no começo do mês de maio, por exemplo, nós fomos chamados para ir falar sobre sobre racismo, igreja, na TV Globo, no Conversas com Bial. A Jacira vai falar daqui a pouco aqui. Foi eu, Davi e a Jacira, através do livro da Jacira que nós publicamos, através do livro do Luther King. E aí você olha para tudo isso, né? O Bial encantado com as palavras da Jacira falando sobre Jesus. A voz dele embargou, inclusive. Então nós tivemos a oportunidade de conversar, não de maneira proselitista, mas de maneira inteligente, em rede nacional, a respeito de Cristo e mostrar para as pessoas que existe sim uma igreja se preocupando com essas questões raciais, ambientais e todas as outras demandas que a sociedade nos impõe. Então precisamos estabelecer pontes sem perder a nossa essência como igreja. Muito obrigado. Pode aplaudir os nossos convidados pela paixão com que eles se envolvem com o chamado deles, pelo exemplo positivo como vocês têm inspirado pessoas e que continuem inspirando
pessoas a amarem os sertanejos, a amarem a literatura e a importância que o Evangelho tem na história, as pessoas surdas, aos jovens de cultura global e tantos outros que a gente pode... Eu queria, inclusive, quebrar um pouquinho aqui o protocolo, pedindo que a gente orasse por esses povos, pelas pessoas, para que Deus despertasse mais igrejas que atentassem para essas áreas, para que tenhamos seminários, pelo menos preparados para receber pessoas com conteúdo, para formação, porque eu senti um pouco do que a Rebeca fala assim, é tanta coisa, e aí a gente tem um paradigma aqui. Somos chamados a fazer tudo isso, mas não somos chamados a fazer tudo isso sozinhos. Somos chamados a fazer tudo isso juntos. Então a dor pode ser também compartilhada para que outros também sintam essa dor. A alegria também deve ser compartilhada para que outros sintam essa alegria. Sabendo que temos Cristo como Senhor, Senhor da história, Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vida. Então eu queria pedir para que nessa oração a gente ore para que Deus continue enviando trabalhadores para a sua seara. Amém? Quem pode orar?